Então, a inteligência artificial, ela aprende com o que já aconteceu, rede neural. Por exemplo, tá? Lembra que você era criancinha, bebezinho, você vê um bebezinho andando, ele vai andando, gateando, ele vai lá e pega na tomada, pá, leva choque. Nunca mais ele passa ali. É ou não é verdade? Isso é rede neural. É ou não é? Vamos dar exemplo, tá? Animais têm rede neural? Claro que tem. Já parou para pensar? Já chega no terreiro lá, né? Aí você começa só a falar, pi, 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 pi. A galinha não vem tudo? Por que ela vem? Isso já aconteceu antes, causa e efeito, é ou não é? Então, rede neural, ela aprende. Então, inteligência artificial aprende contigo. Aquilo que você fez, aquilo que ela vai adaptando. Beleza? Legal. Então, é a letra C. Tudo bem isso? Fechou? Crianças, esse texto aí, da questão número 9, é um texto, cara, que merecia um Oscar. Não precisa ler tudo não, tá? Mas eu vou passar a ideia aí pra vocês. Não sei, são? São? Vamos lá. Deixa eu conversar com vocês aí sobre esse assunto que é massa demais, cara. Olha a perguntinha de prova aqui. Sustentabilidade, conversamos sobre isso, né? Tudo bem? Saúde é um assunto importante da atual sociedade. A mineração de dados descobriu a intolerância à lactose. Cara, intolerância à lactose. Tava numa palestra lá em Gramado, aí a gente está falando de mineração de dados com inteligência artificial, né, e falou da intolerância à lactose. 2 médicos lá, que são aqui de Brasília, foram comigo e a gente estava conversando sobre a intolerância à lactose, cara. Né, sobre a tecnologia. Relógio salva a vida? Sim ou não? Pessoal, quando alguém sai do padrão, isso é impactante? Por exemplo, você convive com a pessoa a vida inteira, você sabe quem ela é, você sabe a forma, como ela sai do padrão, quando ela fala com você diferente, isso é impactante ou não? Vamos dar exemplo, tá? A gente fez uns testes lá de pessoas que tiveram infarto dentro do hospital, para minerar os dados. Aí chegou uma senhora, um casal, né? E a gente estava lá, pegou os dados e tal. Olha o que aconteceu. Ela está casada, né? Com esse senhor há 38 anos, casado com ele. 38 anos casado. E merecia um Oscar, os dois, né? Mas veja bem. 38 anos casado. Cara, todo dia, sem exceção, à noite, ele levanta às 3 horas da manhã. Todo dia ele levanta, vai ao banheiro, toma água e volta para a cama. Todo dia durante 38 anos. Legal? E ele nunca acendeu a luz. Um certo dia, depois de 38 anos, ele levantou, como sempre, ela percebe como sempre, levantou, acendeu a luz e saiu. Ela levantou, pegou ele, colocou no carro e levou para o hospital. Na hora. Princípio de infarto, estava quase morrendo. Caralho! E foi um dado que a gente viu assim, que a gente analisou. O que aconteceu exatamente? Viu? Por que ela fez isso? Cara, 38 anos, ele nunca acendeu a luz, alguma coisa está estranha ali. Então, o fora do padrão é impactante, sim ou não? Anomalia é impactante. Então, isso é uma tendência. Por exemplo, olha só. É só para a gente entender isso na ideia de mineração de dados. Quando a gente fala que essa mineração de dados está diretamente associada a adivinhar o futuro, existem coisas que saem do padrão. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal ela é obrigada a ressarcir você quando o seu cartão é clonado? É obrigada? Não. Mas ela ressarce. Sabe por quê? Confiabilidade. Você tem que confiar no banco. É ou não é? Se você não confiar no banco, você tira a conta de lá. Vamos dar exemplo? Olha só. O que é o ransomware? Cara, tem muita coisa que a gente analisou dados nesse sentido, tá? O ransomware, pessoal, 6 pessoas têm a certificação que a gente tem, que a gente fez de mineração de dados. Cara, isso é muito maneiro. O ransomware não é o sequestro dos dados? Sequestro, sim ou não? Se você tem seus dados sequestrados, o que o hacker faz? Opa, sequestrei seus dados, quer os dados de volta? Me paga uma quantia, e normalmente paga como? Em moedas virtuais, né? Por que não paga com depósito bancário ou dinheiro lá em Anápolis sem polícia? Pô, rastrear essa parada aí. Então vamos colocar tudo via moedas virtuais. A pergunta é, rapidão, o fato de você pagar para o hacker o resgate, quer dizer que ele vai te dar o código certo? Sim ou não? Vai te dar o código certo. Vai.
Eles têm ética. Caralho, eles têm ética. A própria comunidade hacker, quando alguém faz e não dá o código certo, a própria comunidade hacker pega o código e dá um jeito de te dar. Sabe por quê? Porque você tem que confiar naquilo, cara. Ele não quer te prejudicar, ele quer ganhar dinheiro. Se as pessoas começarem a espalhar, pô, eu paguei e não recebi, vira notícia. E aí? E aí o negócio não fica mais lucrativo. Então, existe a confiabilidade naquilo. Você tem que confiar naquilo. Então, quando acontece, por exemplo, né, fraude de banco, de clonagem de cartão, o banco ressarce, porque você tem que confiar naquilo. Legal? Agora, veja bem. Então, o banco ressarce, ele sabe que o prejuízo pode ser grande, então ele começa a investir em segurança. Então, veja bem. Você mora em Anápolis, cara. De manhã você sai, vai ali na sua padaria, paga ali R$ 5,90. À noite você fala, pô, você vai... Então, já tem um padrão. Aí, de repente, você começa a fazer compra fora do seu padrão. Pô, comprando uma coisa que a pessoa nunca comprou, está totalmente fora. O que acontece? Bloqueia o cartão. Por quê? Fora do padrão. Se é fora do padrão, o banco já tem essa segurança envolvida. É ou não é verdade? Pô, eu estou começando a fazer compra que eu nunca pensei em fazer. Valores que são valores diferentes, não é nem para mais ou nem para menos, é o valor diferente. Isso bloqueia a função na hora. Por quê? Porque existe uma coisa fora do padrão. Por exemplo, vocês aprenderam na aula aí, né? Ataque DOS e ataque DDoS. Qual a diferença? Ataque DOS e ataque DDoS. Ataque DOS é quando um computador, só um computador com endereço IP, tenta acessar um site colocando login e senha errado. Vai tentar 1000 vezes por segundo. A ideia é derrubar o site, não é isso? Sim ou não? Por exemplo, bancos têm segurança contra ataque DOS? Claro, cara. Se errar a senha 3 vezes, o que vai acontecer? Bloqueia. Então, um computador não vai fazer um efeito numa empresa de grande ou médio porte. É ou não é? Só que existe o ataque DDoS. Esse não tem como evitar. Por quê? O ataque DDoS é quando tem milhares de computadores que um hacker tem os botnets, que são os robôs de rede, e ele vai ao mesmo tempo a tentar acessar o site da Caixa, o site do Banco do Brasil, milhões de computadores tentando acessar ao mesmo tempo. Não tem como evitar isso, tá? E quem faz isso mais é a comunidade hackers, a comunidade anônimos, né? Quem são os anônimos? Anônimos, caralho. Esses caras, simplesmente, eles têm uma ideologia ética. A ideia não é prejudicar alguém, é ter uma ética. Por exemplo, o Brasil já teve algum ataque DDoS da comunidade anônimos? Vários, vários. Lembra que no governo Dilma tinha um presidente ali da Anatel querendo colocar a internet limitada no Brasil na sua casa? Caralho, velho. A comunidade de anônimos derrubou qual servidor? De todos do governo. Esse cara está sendo investigado, foi preso. Eles tinham vários almoços com a Oi, com a Claro. Cara, a Claro e a Oi é deitar no Brasil. É ou não é? Então, nesse sentido, qual que é a ideia, né? Quando você tem um ataque DDoS, a comunidade de anônimos são milhares de computadores tentando acessar ao mesmo tempo o servidor. Não existe como evitar isso, tá? A não ser que você faça um banco de dados mais distribuído, não ficar mais centralizado, mas uma coisa mais complexa. Legal? Paramos em qual questão aí? A 9 já fizemos? É a 9 agora? Ah, tá. Aí, galera, esse texto, ele mostra uma coisa bem essencial, tá? Tem coisas que não vão mudar. Exemplo, você gosta de açúcar? Não vai mudar. O açúcar, ele é insubstituível. Puta, que inferno, né? O açúcar, ele é insubstituível. É uma substância, né? Que quem criou a substância do açúcar? Foi o diabo, né? Ele criou o açúcar e ele criou um outro carinha chamado de sal, né? Criou os dois. Os dois é do diabo, é ou não é? Por quê? Cara, o açúcar, ele acaba com a vida ou não? Vixe, ó, nervosismo, inclusive, né, Alzheimer e mal de Parkinson são duas doenças que não têm explicação científica. Depois de todo avanço, não existe uma explicação científica. A única explicação científica que tem é a sujeira no cérebro, e muito é causado por açúcar, cara. Olha que loucura. Então, nesse caso, não tem como evitar o açúcar na sociedade. Não tem como evitar açúcar. Então, qual que é a ideia? Inventar um novo açúcar. É, na verdade. Alguém já viu aquele chocolate alfarroba? Abriu na bolsa de valores. Por quê? Eles inventaram um novo açúcar.
Então, o novo açúcar, ou chamado de placebo, alguma coisa assim, são recursos que vão sendo adaptados para uma nova ideia de sustentabilidade, saúde e assim vai. Já que não tem como você lutar contra ele, tenta inventar um próximo. Por exemplo, pessoal, né, não tem açúcar que não tem diferenciado, essas coisas? Tem ou não tem? Né? Bolo não sustenta. Sorvete congela. É um absurdo, é o poder do açúcar. O diabo falou, vamos fazer uma coisa que vai ser insubstituível. É o açúcar. Né? Até fruta tem açúcar, cara. Manga tem açúcar. Eu não sabia, eu estava vendo lá. Beterraba tem açúcar. Olha que loucura, eu não sabia disso. Fui ver, como assim? Beterraba tem açúcar, não pode comer. Algumas pessoas não podem comer alguns tipos de frutas. Então, olha o texto aí, ó. Durante a semana, o Bariel recebe todos os dias 3 alertas do celular, 10, 12, 15 horas, né? Hora da prova. Hoje é segunda de manhã, estamos num complexo de escritório perto de Vil, em Israel. Está sentado em uma mesa com 2 pratos de bolacha de chocolate. Parecem iguais, mas não são. O prato à esquerda contém a amostra 792 e a direita a amostra 431. Bariel toma um gole d'água, prova as bolachas e me convida a fazer o mesmo. A 431 me parece mais gostosa, um pouco mais cremosa, talvez, mas não é isso que ele está avaliando. As 2 bolachas foram feitas com base na mesma receita, mas uma delas contém 40% menos de açúcar. Bariel tem que descobrir qual é. Em 2014, ele fundou essa empresa duplamente doce em hebraico, uma startup israelense que agora está lançando seu primeiro produto, um açúcar modificado que foi redesenhado para ficar mais doce e permitir preparar alimentos com muito menos dele. O produto foi batizado de Incredo. O que a palavra Incredo quer dizer? Porra, eu não creio que isso é verdade. É ou não é? O Incredo. Maneiro. O produto foi batizado Incredo. Uma referência à incredulidade envolvida. Será que dá para fazer doces idênticos aos originais, colocando metade do açúcar? Em testes cegos conduzidos por um instituto independente, mais de 2/3 dos consumidores preferiam as bolachas com Incredo, aquelas preparadas com açúcar comum. 74% disseram que comprariam o creme de avelã feito com o novo produto. Logo, eles poderão fazer isso. Neste ano, o Incredo começará a ser fabricado em escala mundial. Muitos países começaram a incluir advertências na comida industrializada e até aumentar o imposto sobre os produtos altamente açucarados. Galera, olha só. Ó, esse monstro aqui, ó, ele hoje está fora da lei no Brasil. Beleza? Por que ele está sendo comercializado, esse monstro aqui? Porque ele é de uma fabricação anterior à lei, mas ele está fora da lei. Porque esse monstro aqui não é o sem açúcar. Então tem que ter uma frase aqui, qual é? Porra, açúcar pra caralho. Quando você pega aquele, açúcar pra caralho, já dá um negócio assim, sim ou não? E isso virou uma ideia de sustentabilidade, vida e saúde. Por exemplo, tá? Alguém gosta de Fórmula 1? Na minha época, a Fórmula 1, né, eu sou viciado em Fórmula 1. A Fórmula 1 hoje é muito melhor que na época do Ayrton Senna. Muito melhor, né? Muito mais a empresa, as funções, beleza. Só que o brasileiro gosta da época do Ayrton Senna, né? Inclusive, agora foi o aniversário, não sei se a palavra aniversário é legal, mas aniversário de morte do Ayrton Senna foi agora. E, né, deu uma entrevista na rádio lá. Como gosto muito de Fórmula 1, eu falei, o Piquet foi muito mais piloto que o Ayrton Senna, muito mais. Só que o Piquet é um escroto, o Ayrton Senna é um ser humano fantástico, modificou a vida de muita gente. E aí, na ideia da Fórmula 1, a gente estava citando sobre a ideologia e as brigas entre as empresas. Galera, Fórmula 1 na época do Ayrton Senna era o quê? Hollywood, 51, Pinga, não é? Marlboro, cara. Que é Hollywood, né? Marlboro, era assim. Hoje não pode mais. Não, nem. Heineken pode fazer propaganda? Não. Mas ela faz. Da Heineken, 0, né, cara? 0. Aí pode. Agora veja bem, né? O mundo está mudando para uma ideologia maior. É ou não é? Se você pega hoje um cigarro, para quem nunca fumou, não, esse aqui dá câncer. E as fotos são bizarras. É ou não é?
Por quê? É uma forma de conscientizar. Quando você pega um energético desse alto índice de açúcar, açúcar pra caramba, você já pensa, é ou não é? Então é lei no Brasil isso. Isso é lei em países desenvolvidos há muito tempo. Só que veja bem, quando a gente fala, por exemplo, de cigarro, é uma coisa de época. Pessoal, 1960, 70, 80, se você não fumasse, isso era estranho. É ou não é? E vira um vício, né? Eu não sei se você sabe, mas o que é vício? Qual que é o maior vício que a gente tem em toda a história da nossa vida? Açúcar. Açúcar é o maior dos vícios. O açúcar é pior que a cocaína, é pior que qualquer tipo de droga, é pior que maconha, qualquer coisa. Açúcar é a pior coisa. Por exemplo, Coca-Cola é viciante? Coca-Cola faz muito pouca propaganda sobre o produto hoje. Ela faz propaganda sobre o quê? Sobre vida, estilo de vida. É diferente. É ou não é? Pessoal, você sabe qual que é o produto mais vendido hoje de toda a empresa da Coca-Cola? Qual? Coca-Cola, zero. Você vai ao supermercado, não tem mais zero não. E por incrível que pareça, a Coca-Cola conseguiu fazer um produto, teoricamente, refrigerante, muito saudável. Chegou muito próximo do produto original. Não quer dizer que é muito saudável, nossa, vamos tomar Coca-Cola zero para a vida, não é isso. Mas é muito menos pior do que refrigerante, esses normais, é ou não é? Agora veja bem, a Coca-Cola comprou aquele suco Del Valle. O suco Del Valle é o maior índice de açúcar que você imagina na sua vida. A Coca-Cola comprou aquele refrigerante Jesus do Maranhão, horroroso, cara, horroroso. Meu Deus, só Jesus na causa aquilo lá, é horrível, né? Mas, né, conseguiu fazer algo do zero. Então hoje a gente está em outra fase da sociedade. É ou não é? Falei para vocês sustentabilidade hoje. Letreiro digital, protetor de tela, não pode mais, tem que economizar energia. A mulher lavando a calçada na frente, você não olha com cara de raiva, pô, essa mulher está acabando com a sociedade, é ou não é? Então existe essa ideia de sustentabilidade. Isso diretamente ligado ao açúcar. Por quê? Açúcar é um vício terrível. E o açúcar é diferente, por exemplo, de alguns tipos de drogas, né? Porque o açúcar, ele é lícito. E aí? Você compra em qualquer lugar. A gente come açúcar puro. Eu sou da época que as pessoas pegavam, como chamava aquele... Não era açúcar, mas era um negócio que pegava com a colher mesmo e comia. Cara, melado, mas era um leitinho. Cara, as pessoas pegavam leitinho na colher e comiam com aquilo. E era uma coisa comum, né? Hoje isso é um desespero para a saúde. É ou não é? Então, olha que texto maneiro, olha só. Quê? Pô, nem sei preço de leitinho, cara, né? Mas dá uma olhada aí, jovens. Muitos países começaram a incluir a advertência na comida industrializada e até aumentar, tom primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, tá? Até aumentar os impostos sobre os produtos altamente açucarados. Essas medidas parecem estar fazendo efeito. Com a opinião pública se voltando contra o açúcar, a indústria de alimentos tem prometido reduzir sua quantidade. O problema é que não é fácil substituí-lo. Nenhum substituto artificial criado no último século é tão irresistível ou tão versátil quanto o açúcar. Ele evita a formação de gelo no sorvete, dá volume às massas, crocância aos bolos, bolachas, às bebidas, melhora a estabilidade dos molhos, dá cremosidade. Por isso os fabricantes utilizam principalmente até um alimento que não são doces, como maionese, pão, molho de pimenta. Já a sacarina deixa as bolachas farizentas. E assim por diante. Olha o último parágrafo. A imposição de novas regras, a pressão das autoridades e o sentimento do público criaram uma espécie de pânico e uma onda de inovação na indústria. A corrida não é criar um substituto para o açúcar. Não tem como você substituir o açúcar. A corrida é para desenhar um novo açúcar. Pegou a ideia? Tipo, é a ideia do alfarroba, né? Que é um chocolate fudido. Pessoal, o Brasil tem alguma influência na indústria do chocolate no mundo? Sim ou não? Que isso, cara? O Brasil foi o maior produtor de cacau do planeta Terra. Né? Uma região da Bahia chamada de Ilhéus. É ou não é? E aí, o que aconteceu? Por exemplo, se você vai na Europa e pega uma plantinha, qualquer coisa, coloca na mala, eles te param. O Brasil, ninguém tá nem... É planta, pode levar, pode levar. Galera, o que a Europa fez? A Europa consumia cacau do Brasil de uma forma absurda. É ou não é? Absurdo, consumia muito. E eles pensaram, pô, vamos parar de comprar desse brasileiro. Vamos plantar aqui que dá certo. É ou não é? Pegaram as mudas, levaram para lá e o Brasil hoje não tem mais cacau praticamente.
Ele fala em larga escala como antigamente. Então, por isso que é crime você pegar qualquer coisa, animal ou planta, e levar de um país para outro. Isso é um absurdo. Agora, veja bem, olha só. Né? Eles aprendem a fazer e fazem melhor. É ou não é verdade? Aprendem a fazer e fazem melhor. Por isso que tem uma grande preocupação diplomática entre países em determinados assuntos. Então, quando a gente cita a ideia, né, dos produtos, o Brasil copia tudo. Só que o Brasil tem muito o quê? Produto que eles não têm. Vamos dar exemplo, tá? Fora a religião. Toda religião fervorosa é doente, né? A gente tá, na pós de psicofarmacologia, tinha um médico pastor que no meio da aula ele queria orar. Eu falei, não, cara, você não vai orar. Aí você conta oração? Eu falei, claro que não, pô. Mas não tem nada a ver com o momento. A gente está falando de remédio. Vamos parar para orar? Não tem sentido. Primeiro, as pessoas não estão com esse intuito. É outra ideia. Tem nada contra a sua religião, mas não é o momento. Aí ele falou, aí eu peguei, porque a minha família inteira é árabe, né? Aí a menina veio da Palestina e trouxe um doce de tâmara. Já ouviu falar em tâmara? Trouxe um doce de tâmara. E aí no meio da aula, pô, eu dei o doce para os médicos lá. Aí, cara, falei para ele não orar, porque não tinha nada a ver. Você pode fazer no final com quem você quiser, mas não é o momento. Aí eu servi a tâmara e ele começou. Aí ele falou assim, não, porque a tâmara é uma fruta sagrada. Eu falei, mas a banana não é? E a goiaba não é? É a tâmara? Não, porque a tâmara está na Bíblia. Eu falei, cara... Aí eu perdi a razão, porque eu falei, sabe por que a tâmara está na Bíblia? Porque na época que o ser humano escreveu a Bíblia, não tinha outra fruta lá, caralho. Se tivesse banana ia ser melhor, se tivesse goiaba ia ser melhor. Aí envolve o seguinte, olha só, a tâmara é um exemplo clássico, a tâmara é em regiões específicas. Hoje tem no Brasil? Tem, cara. Por quê? Porque é possível você aprender com base nisso. Por que eu estou falando isso? O açúcar, que é feito de forma diferenciada, ele vai espalhar para todo mundo, dependendo da sustentabilidade e da precisão? Vai ou não vai? Claro que vai. A coisa espalha muito rápido. Olha a questãozinha aí, olha só. O nome dado ao primeiro produto da startup, né, foi motivado por quê? Como que é o nome do primeiro produto mesmo? Incredo, né? Olha só. Presença do açúcar em dobro? Claro que não, né, cara? Textura dos alimentos produzidos à base dele. Versatilidade de usos. Pressão dos consumidores. Incrível semelhança com o sabor do açúcar comum. Por isso que é um incrédulo. Pegou a ideia? Qual letra ficou? Letra E. Então o que eu quero que você entenda, pessoal? Tecnologia ajuda na saúde? Tecnologia salva a vida? Tecnologia, né? Por exemplo, o exemplo que eu falei para vocês da palestra, um ser humano lá levantou a mão, não, mas a intolerância à lactose não tem nada, é coisa de doença da atual sociedade. Os meus avós tinham lá, né, uma panela, uma caixa de lata de gordura, colocava a carne dentro, a gente comia feliz, não tinha isso, essas frescuras, tomava leite normal. O avô da pessoa morre com 40 anos com um cara de 90, é ou não é? A sociedade mudou. Qual que era a expectativa de vida em 1960? Pessoal, só pensa, em 1960, qual que era a expectativa de vida no Brasil? Você não vai acreditar, 49 anos, cara. Olha que loucura, velho. Legal? Qual que é a expectativa de vida hoje? 80 anos. É a expectativa de vida. Por quê? Tecnologia, saúde. É ou não é? Para pensar, igual eu falei para vocês ontem, no caso da pandemia, a pandemia durou no Brasil, no mundo, né? 2 anos, é muito pouco tempo, porque o coronavírus ele é muito viral, 2 anos é muito pouco tempo, cara. A indústria farmacêutica trabalhou em conjunto. Pessoal, para ter uma aprovação de uma vacina, até pouco tempo, eram 10 anos só para aprovar a vacina, para começar a mexer. Hoje foi em 6 meses. Então tem tecnologia para isso ou não? É igual, por exemplo, falei para vocês do Venvance. Venvance é um remédio que tá muito problemático e preocupante para a saúde. Por quê? As pessoas tomam Venvance para outros propósitos. Né? A gente fez um vídeo sobre TDAH. Né? O vídeo é bem legal. Você tem TDAH? Acho que sim. Você tem TDAH? Acho que sim. Olha só, as pessoas elas têm um diagnóstico. E aí, por exemplo, se alguém falar assim, ó, toma um Venvance que é bom. Cara, Venvance é um remédio preto. Você tem que ter uma autorização psiquiatra para tomar um Venvance. E as pessoas comercializam nos lugares. Olha a preocupação.
Legal? O mesmo problema que tinha com a Ritalina, com o Venvance é muito pior, porque o Venvance é potencializado demais nesse sentido. Legal? Então, né, o TDAH, ele virou tipo assim, uma modinha de falar que tem. Mas TDAH é um assunto, é um assunto sério, cara. Isso não pode ser tratado em, eu tenho, vou tomar. E isso, claro, se é um medicamento, ele pode te dar prazer. As pessoas estão envolvendo o Venvance com prazer, com balada, para ficar mais acordado. É ou não é verdade? É igual os caminhoneiros que tomam um remédio chamado de Arrebite. Já ouviu falar isso? Caralho, velho. Aquele é um perigo, ele fica 3, 4 dias acordado, mas quando ele dorme, ele dorme. Ele dorme, fala, é ou não é? Esse é o grande problema, tá? Jovens, essas próximas questões, vamos deixar aí para a semana que vem, a gente vai ter que ter uma base legal aí para responder, tá? Mas não esqueçam de trazer esse material. Olha só, a prova de vocês não é uma prova complexa, porque o edital ele veio com uma nova abordagem, então tá a mesma coisa para todo mundo, né? Só que você tem que estudar de forma direcionada. A gente deve ter feito aí umas 40 questões, a gente vai fazer mais. Mas a ideia é estudar com inteligência. O que não interessa, não interessa. Pegar o conceito, aproveita para a prova. Pegar um conceito, aproveita para a prova. E erra muitas questões antes, tá? Eu vou passar aí para o Wellington, né, alguns simulados já completos para vocês fazerem, para já começar a colocar isso em prática, tá? Sentar, fazer o simulado, o gabarito inteiro comentado, você entrar com recurso, né? Vou entrar com recurso no simulado, claro, quando você entra com recurso, alguma coisa te impacta, né? Por exemplo, porque você tem que saber aquilo que você errou. E eu falo nas nossas aulas, já que você vai fazer uma questão, vai fazer um simulado, faz com atitude, erra com atitude. Quando você erra, é a letra C, caralho, não era, a letra D. Isso te marca, é ou não é? Por exemplo, quantas vezes você caiu? Porra, vários. Agora, quantas vezes você caiu e quebrou o dente? Esse eu lembro. Então, quando você faz alguma coisa, faz pra errar de verdade, com atitude. Eu acho que é isso, e errou. Aí você lembra. Não fica aquela pessoa morna, letra C. Tem gente que nem marca. Não é nem A, nem B, nem C, nem... Não, acho que nenhuma. Ele não marca no gabarito. Caralho, mano, velho. Beleza? Então é isso aí, crianças. Na semana que vem a gente tá aí de volta pra gente fazer mais uma aulinha com vocês, tá? Nem sei como agradecer essa participação fervorosa. Foi demais, né?